Paz do Senhor para todos, amém? Hoje eu vou ter que me render, eu vou ter que pregar com esboço, porque a cabeça começa a exigir que a gente tenha um material para a gente poder se basear, amém? Eu quero agradecer pelo convite do pastor Wagner. O pastor Wagner é um irmãozão, um amigo, né? E é muito bom a gente falar isso, porque eu sempre converso muito com a minha esposa sobre família, sobre respeito, sobre conduta, e eu estou diante de uma pessoa que tem todos esses atributos. Quero agradecer a presença da Rebeca, minha filha, da minha esposa. Obrigado, Deus abençoe. E principalmente agradecer a Deus por estar aqui. Irmãos, eu estarei pregando hoje sobre uma mensagem que eu jamais preguei antes. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Gênesis 25. Eu vou pregar sobre Rebeca, sobre Jacó e Esaú. Amém? Capítulo 25 de Gênesis. Os descendentes de Isaque. Amém? Eu quero ler os versículos 21, 22 e 23. Ok? Assim está escrito: e Isaque orou insistentemente, é isso mesmo? Instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que eu sou assim? E foi se perguntar ao Senhor. E disse-lhe o Senhor: duas nações há no seu ventre, dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Amém? O maior servirá o menor. Pode tomar o seu assento. Eu quero falar sobre 4 coisas, tá? Para você vir comigo. Eu quero falar sobre quatro coisas. Basicamente, para a gente intitular essa mensagem. Eu quero falar sobre numa necessidade nasce uma oportunidade. Pega a visão, pega essa palavra. Numa necessidade nasce uma oportunidade. Essa é a primeira coisa que eu vou falar. Segunda coisa, não coloque preço naquilo que tem valor. Tudo dentro do texto, tá? Terceiro, a fila de Deus é o contrário. Ok? Só para a gente se atualizar e começar a se familiarizar com esse texto. Esse texto, ele fala sobre a gestação de Rebeca, que era estéril, né? Ela não podia se engravidar, e isso faz valer a oração de Isaque, porque o texto diz que ele orou de forma perseverante até que Deus abrisse a madre dela e ela viesse, de fato, a se engravidar. E eu, acho interessante a forma que Deus age. Eu não sei se vocês repararam isso, mas Deus demora para fazer. Quando Deus faz, ele faz tudo de uma vez só. Não é verdade? Eu vou repetir. Deus demora para fazer, mas quando ele faz, ele resolve fazer logo de pacote.
sem medida, recalcada, sacudindo e transbordante. Então não foi assim diferente com Ana. Ana não podia se engravidar, né? E vivia lá sendo humilhada por Penina. E quando se engravidou, Deus resolveu dar 7 filhos para Ana. Você quer filho? Então toma, 7. O número da perfeição. Então, olha como é que Deus é tremendo. E aí a gente se depara com Rebeca, que tem uma gravidez de gêmeos. Eu acredito que Isaac não pediu gêmeos. Eu acredito que Rebeca não pediu gêmeos, mas Deus deu gêmeos. Sabe o que isso significa? Que Deus não tem uma bênção para nos dar. Deus tem mais do que uma bênção. Sabe o que eu consigo ver também? Milagres extra. Milagre extra. Sabe? Você pede uma coisa para Deus e Deus não vai naquilo que você pediu. Deus vai além. Sabe? Porque Deus está anos-luz na sua frente. O que você acha que é bom para você, é bom para você. Mas Deus não quer te dar o que é bom, quer te dar o que é melhor para você. Consegue entender? Então, essa nossa briga diante de Deus, porque Deus tem o melhor e nós queremos o bom. E eu quero dizer para você que o melhor de Deus virá sobre a sua vida nessa noite. Então o texto diz que ela se engravida. E é uma coisa muito inusitada e intrigante que essa gestação é uma gestação totalmente atípica, porque eles começam a brigar dentro do ventre, literalmente brigando, chutando, já dentro do ventre. O Jacó socando Esaú no ventre, o Esaú revidando Jacó. Havia uma luta e Rebeca começou a ficar desesperada, ela começou a ficar com medo, ela começou a ficar preocupada. Eu quero conjecturar dizendo o seguinte, né? Rebeca, dentro daquela situação, daquele contexto, o que está acontecendo comigo? Eu não consigo dormir. Essas crianças não dormem, não me deixam dormir porque estão brigando dentro do meu ventre. Queridos, quando nós não temos a resposta, nós buscamos a resposta em Deus. O conflito daquelas 2 nações que estavam no ventre de Rebeca, ela não tinha resposta. Mas ela procurou em Deus. E quando ela pergunta, porque quando você pergunta, Deus responde. Ela perguntou e disse: Senhor, o que está acontecendo? O que se passa no meu ventre? E Deus disse para ela: existem 2 grandes nações no seu ventre. E é aqui que eu quero começar a pregar. Ela disse: uma nação será maior do que a outra nação. E é aqui que eu quero falar de trás para frente sobre o último item que eu disse para vocês. A fila de Deus é o contrário. E Deus disse para Rebeca: o menor. Olha que interessante o que Deus disse para Rebeca, no versículo 23. E o Senhor disse: 2 nações há no seu ventre, 2 povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será maior que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Amém? O maior servirá o menor. E é interessante que quando eles cresceram no convívio familiar, houve um racha na família. Porque Rebeca fechava com quem, irmãos? Rebeca fechava com Jacó. E Isaac fechava com Esaú. Havia ali uma família fragmentada. Preferências. Deus não tem preferências. Tá? Deus não tem preferência. Então, numa certa feita, Esaú estava caçando, trouxe um guisado para o pai, cansado. Olha que interessante, o Esaú vivia no campo e o Jacó em casa. Então, irmãos, quem trabalha muito, né? A gente sabe a correria do dia a dia. Quem trabalha, o que o diabo quer fazer, irmãos, nos dias atuais? Ele quer te ocupar, te dando muitos trabalhos, te dando muitos afazeres, te dando muitas ocupações, te distraindo, sabe? Fazendo uma distração com você, porque enquanto você estiver distraído, enquanto você estiver ocupado, você deixa de ganhar com Deus. Porque para Deus atuar,
na tua vida, você tem que ter no mínimo tempo para ele. Porque se você não tiver tempo, ele não atua. O diabo te ganha no tempo. Ele te sufoca, tira a tua fé, tira a tua espiritualidade, tira a tua intimidade com Deus. Sem intimidade com Deus a gente não cresce. Sem intimidade com Deus a gente não gera oportunidade. A gente não aproveita, sabe? As oportunidades aparecem e vão, porque nós não temos como aproveitar. Nós ficamos com dúvida nas mínimas coisas, nas coisas tão fáceis de se decidir. Nós ficamos, será que é Deus? Será que eu vou? Será que eu aceito? Será que eu não aceito? Então nós deixamos de ganhar com Deus. Então quando Esaú voltou, ele estava cansado, fadigado. E pelo que me parece, o perfil da personalidade de Esaú era um homem, uma pessoa extremamente estressado. Esaú era uma pessoa que agia pelo que via. Esaú, ele não sabia valorizar as bênçãos do Senhor. Era um homem levado ao momento. Irmãos, preste atenção, o momento passa. E se você suportar a fome, o cansaço, a sede, as tribulações, as tristezas que de vez em quando vêm, você será triunfado pelo Senhor. E aí o Esaú com fome, e o Jacó com um prato de lentilha para oferecer. E você sabe, os pregadores até falam que o nome Jacó significa suplantador, enganador. Só que o nome Jacó não significa só isso, não. O nome Jacó no hebraico significa aquele que agarra. Porque quando eles nasceram, o Esaú nasceu primeiro. Ou, se você quiser forçar um pouco, você pode dizer, eles nasceram juntos. Pelo simples fato de Esaú estar agarrado no calcanhar do seu irmão. Jacó agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú. Então eles nasceram praticamente juntos. Então o nome Jacó também significa aquele que agarra as oportunidades, que agarra as bênçãos, que agarra os milagres, que agarra as oportunidades, enfim. E agarrou mesmo. E ele chega para Esaú, viu que Esaú estava extremamente cansado e com fome. E o Esaú dramático dizia, eu vou morrer, eu estou com fome, eu sou fraco. E o Jacó disse, eu tenho aqui um prato de lentilha. Mas não é de graça, não. Eu te dou um prato de lentilha, mas eu quero a sua primogenitura. Eu até te dou, mas vamos negociar. Eu te vendo a lentilha. Eu te vendo pela troca da sua primogenitura. Então, o primeiro item, numa necessidade, uma oportunidade. Sabe, o que fazemos com as nossas lutas, com os nossos problemas? Irmãos, tem gente que cresce sobre um grande problema. Tem gente que se diminui diante de um pequeno problema, que dirá de um grande. Tem gente que se reinventa. Tem gente que é igual o Fênix, né? Renasce das cinzas. Tem gente que diz assim, agora mesmo que eu vou continuar. Agora mesmo que eu vou caminhar, agora mesmo que eu vou adorar a Deus. São pessoas resilientes, que ressurgiram, que se remontaram. Então, o que a necessidade gera em nós? Oportunidade, desistência, motivação. O que a necessidade gera em nós? Perspectiva. Qual é a ótica que nós temos diante de uma necessidade, diante de uma crise? Porque há quem diga que não existe crise, que crise é uma ferramenta de gerar oportunidades. Mas o pessimista não vê dessa forma, vê a crise como, porque não é da vontade de Deus. É mais fácil, irmãos, terceirizar a responsabilidade. Por que não seria da vontade de Deus? Te traria felicidade, conforto, alegria? Você conseguiria ser um ser humano melhor, mais feliz? Então, por que não seria da vontade de Deus? Então, dentro de uma necessidade,
uma oportunidade. Escute o que eu vou dizer para você. José, quando estava lá na prisão, esquecido pelos homens, abandonado pelos homens, não teve um defensor público, nem um advogado de defesa para pegar a causa de José. Ele foi preso injustamente. Tinha todas as razões porque ficou dos 17 até os 30 anos dentro de uma prisão. Inocentemente. Se fosse nos dias de hoje, ele está com depressão, ele está com transtorno, ele está com trauma, ele está com isso, ele está com aquilo. E ele estava sendo bênção num presídio. Ele estava gerando oportunidade dentro do presídio. Ele estava atendendo demandas no presídio. Sabe por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque quando a pessoa tem Deus, ela muda o local, mas ela não muda a intimidade com Deus. Ela muda de fase, mas ela continua sendo o mesmo diante de Deus. Mas numa necessidade, quando ninguém sabia responder os sonhos de Faraó, eles lembraram de José. Então eu diria o seguinte para você: às vezes nós somos esquecidos pelas pessoas, mas jamais você será esquecido por Deus. E eu quero dizer mais para você. Eu quero dizer que nessa noite Deus está lembrando de você. Eu vou repetir. Nessa noite Deus está lembrando de você. E o segundo item é: não coloque preço naquilo que tem valor. Existem coisas que têm preço e existem coisas que têm valor. Eu vou falar uma coisa aqui bem básica para vocês entenderem. Por exemplo, quem tem um Opala 1900 das contas, um Corcel 75, né? Eu conheci um pastor chamado Pastor Basto. Ele tinha uma Brasília, mas ele amava tanto aquela Brasília, Pastor Basto, da Rua 4. Ele gostava tanto daquela Brasília, mas ele era apaixonado. Um dia, ele pregando, irmãos, ele se empolgou. Ele falou assim: irmãos, quando Jesus voltar, eu vou subir, a minha esposa vai subir, os meus filhos vão subir, os meus genros vão subir, a igreja vai subir e a minha Brasília também vai subir. Aí ele... Eu subi de Brasília. Ele gostava tanto da Brasília dele. Então, existem coisas que têm valor e outras que têm preço. E você tem que saber separar isso aí. Tem um texto na Bíblia, irmãos, que fala sobre valor e preço. Né? E esse texto que está aqui, o que está em jogo aqui, é que ele colocou preço, ele inverteu, ele colocou preço sobre o valor. Você vê aquelas pessoas que falam assim: eu não tenho nada a perder. Né? Isso é uma frase muito perigosa. Isso é uma frase da boca para fora. Quem tem família tem alguma coisa para perder, sim, coisas muito importantes. Então, quando nós temos família, quando nós temos esposa, quando nós temos filho, vocês sabem que vocês têm filhos, né, a maioria aqui, você suporta muitas coisas por causa dos seus filhos, não é verdade? Você suporta muitas coisas por causa da sua esposa. Você acaba gerando resiliência pelos valores que você tem. A gente vive numa sociedade hoje que não se fala de valores, né? Há uma perda muito grande nas coisas que deveriam ser mais valorizadas. Então, me parece que Esaú, ele não está nem aí. Ele inclusive disse aqui, ó, assim, o que é a primogenitura, né? Eu estou morrendo mesmo. Olha como é que o cara é dramático. Eu estou morrendo mesmo, eu vou morrer mesmo. Não tem perspectiva, não tem foco, não tem visão. Ele vive o hoje. Esquece que ele tem que fazer plano, que ele tem que planejar. Mesmo não sabendo do dia de amanhã, mas tem que planejar. Vamos lá, vamos planejar. Entende, irmãos? Então, ele pega e simplesmente vende. Ele negocia o inegociável. Olha só. Ele entrega de mão beijada para Jacó. E a primogenitura era uma liderança na família. Eu não sei se você sabe, mas a primogenitura dava o direito do filho
ser o representante direto do pai. Então, caso o pai morresse, ele seria o chefe da família e tinha herança envolvida nisso aí. Por exemplo, José foi um líder representante do pai, por isso ele ganhou a túnica de várias cores, que na verdade não era túnica de várias cores. Tem gente que pensa que a túnica de José era uma túnica colorida, mas não era. Várias cores no hebraico significa uma túnica de mangas compridas. Então, aquela túnica de mangas compridas diferenciava ele dos irmãos. Os irmãos tinham túnica de mangas curtas e ele uma túnica de mangas compridas. Então, ele era o olheiro do pai. Ele ficava olhando assim para ver se o irmão ia fazer alguma coisa errada, para ver se o irmão ia morcegar, para ver... Hã? Exatamente. Então, por isso ele foi odiado pelos irmãos. Ele era um líder. Mas ele valorizou a primogenitura dele. Então, eu quero que você entenda o seguinte: o que você está fazendo com aquilo que Deus deu para você? Né? Você está valorizando? Você está negociando? Você está trocando o que Deus te deu, que é tão precioso, por momentos? O que te satisfaz são momentos, são aventuras, né? Aonde vivemos numa sociedade que a todo tempo está flertando com o mundo, está flertando com o pecado, mas está esquecendo de valorizar aquilo que Jesus pagou um alto preço por nós. Tem muitas pessoas negociando sua salvação por um prato de lentilha. O mundo, irmãos, satisfaz a carne. O mundo satisfaz as nossas emoções. Mas o mundo não tem poder para satisfazer e saciar a sede do nosso espírito. Por isso, Jesus, no último dia da festa, lá em João 7, 37, 38, no último dia. E o que acontecia, irmão? Deixa eu explicar para vocês. Chegava no último dia da festa, os judeus iam lá com um cântaro, botava lá debaixo da fonte, enchia aquele recipiente e levava para casa. E ficava durante um ano olhando para aquela água até chegar a próxima festa. Era uma demonstração da festa. Eles enchiam e levavam. Mas no último dia, Jesus se apresentou e disse: eu sou a água da vida. Quem crê em mim, rios de água viva fluirão no seu ventre. Então implica dizer que Jesus estava dizendo o seguinte: vai acabar a festa, mas a festa vai continuar. Vai acabar essa comemoração, mas uma outra comemoração vai iniciar dentro de vocês, que é a comemoração espiritual, que é a festa espiritual, que é a razão de todas as coisas, independente do estado que você esteja, independente das circunstâncias. Você pode estar triste, mas você vai estar alegre. Você consegue entender isso? Paulo disse, triste, mas sempre alegre. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, como nada tendo, mas possuindo tudo. Porque a nossa ótica, irmão, não se baseia na temperatura humana. A nossa ótica não se baseia no clima humano, na esfera humana. A nossa ótica é a ótica de cima, é a ótica de Deus. É aquilo que procede de Deus, que emana de Deus para nossas vidas. E Jacó entendeu isso. E a última coisa que eu quero falar nós nascemos com propósito. Ninguém nasce sem propósito. Quando você nasceu, Deus tinha um propósito para a sua vida. Jacó cria oportunidade de uma necessidade. Esaú age sem pensar. E quando nós agimos sem pensar, depois vem as consequências. Antigamente, eu falava as coisas sem pensar. Hoje eu já... Como é que as pessoas vão ver isso aqui que eu estou colocando? Como é que eu vou ser interpretado por isso aqui? Então, hoje, eu já tenho mais um olhar crítico, um olhar de reflexão. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas só querem nos ajudar. E você já faz uma interpretação equivocada, não é verdade?
Então, aí a pessoa fala assim, não, você entendeu errado. Eu ia te falar uma outra coisa. Só que você já falou. Então, Salomão disse em Provérbio 13:3 que quem muito fala tem muitas perturbações. A oração do sábio é o silêncio. Grandes vitórias são entregues àqueles que agem no silêncio. Max Lucado disse, nunca anuncie o sucesso antes que ele aconteça. Então segura até o finalzinho. E mesmo quando você conseguir, não é para você ostentar. Então tem muita gente que, vai lá e coloca, olha, e isso e aquilo outro e tal, já está tudo certo. E aí dá tudo errado. Porque anunciou o sucesso antes que as coisas acontecessem. É muito importante nós entendermos que nós precisamos esperar o tempo certo, a oportunidade, aproveitar aquilo que Deus está nos entregando. Nem sempre a ordem vai funcionar. A lógica era que Esaú fosse e exercesse a primogenitura. Mas, numa decisão errada, ele jogou fora aquilo que Deus tinha entregue para ele. E eu quero dizer uma coisa para você, não jogue fora aquilo que Deus tem para você. Sabe, eu me lembro daquele texto, quando Samaria havia sido cercada, e o profeta Eliseu, eles sitiaram, cercaram, e estava morrendo muita gente sendo morta de fome. A fome foi tão grande, a sede foi tão grande, que eles começaram a beber urina, e a beber água de esgoto, e a comer, a negociar uma cabeça de jumento. A fome foi tão grande dentro daquele cenário crítico, que eles praticaram o canibalismo. Eles comeram carne humana para não morrer. Mas o profeta Eliseu disse, não nos entregaremos e não nos renderemos até que Deus nos socorra, até que Deus venha nos socorrer. Irmãos, e eu quero dizer uma coisa para você, aconteça o que acontecer, venha o que vier, permaneça firme, porque Deus vai com certeza cumprir e honrar com a sua palavra. Acredite naquilo que Deus falou. Acredite naquilo que você recebeu de Deus. Você recebeu uma chamada, você recebeu uma imposição do Senhor, você recebeu uma bênção de Deus. Não negocie, não perca a sua bênção por um prato de lentilha, por um momento, por uma satisfação, por um prazer momentâneo. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece perfeito, mas que o seu fim levará à morte. E o diabo, irmãos, ele só vai te oferecer aquilo que você está precisando. O diabo só vai botar diante de você aquilo que vai chamar a tua atenção. Ele não vai colocar uma coisa diante de você se não te chama a atenção. Por isso, que quando vier a escassez, quando vier a crise, quando vier o problema, redobre a sua atenção. E eu costumo dizer uma coisa muito interessante. Na véspera da sua vitória, vai piorar. Vou repetir. Na véspera da sua vitória, vai dar vontade de você desistir. Vai dar vontade de você parar. Vai dar vontade de você entregar a responsabilidade que você tem. Vai te dar vontade de agir com fuga, porque você está na véspera da sua vitória. Você tem que ter atenção redobrada. Quando você estiver falando assim, meu Deus, eu não aguento mais. Senhor, eu já orei, mas parece que o Senhor não me responde. Senhor, o que está acontecendo? Eu já busquei a sua presença, mas parece que o Senhor está em silêncio a todo tempo. Então, é nesse momento que você está a um passo da sua vitória. Você está na véspera de sua vitória.
E a tendência é a coisa ficar cada vez pior. Mas tenha certeza de uma coisa, logo, logo, Deus vai liberar sobre a sua vida uma chuva de vitória, uma chuva de bênção. Acredite no teu milagre. Acredite que Deus, o Deus de Jacó, porque a Bíblia diz assim, eu amei a Jacó e odiei a Esaú. É claro, irmãos, que Deus não odeia ninguém. Deus odeia o pecado. Olha que interessante. Deus odeia o pecado, mas não o ser humano. Mas ameia Jacó pela sua atitude, pelo seu posicionamento. Aproveita todas as oportunidades, irmãos. Aproveita cada segundo, cada milésimo de segundo. Faça valer a pena. Às vezes perdemos tempo por coisas bobas. Gastamos energia com coisas desnecessárias. Deixamos de viver o aqui e agora, nos transportamos para o amanhã, nos preocupamos com o que vamos fazer, nos preocupamos com o dinheiro que não temos, nos preocupamos com um carro melhor que gostaríamos de ter, com a casa melhor que gostaríamos de ter, quando na verdade, irmãos, o necessário é estar aos pés do Senhor, é fazer desse momento o melhor momento da nossa vida, é fazer desse momento um momento ímpar, é fazer desse momento um momento de divisor de águas, de aproveitar a oportunidade, de gerar oportunidade mediante a crise e de fazer dessa crise um trampolim para alcançar as grandes bênçãos do Senhor para nossas vidas. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E para eu concluir, eu quero dizer uma coisa para você. Quando tomamos decisão, não temos como voltar atrás. Porque se voltarmos atrás, receberemos a titularidade de frouxo, covarde e de fracassado. Aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Alguém disse, a maior confirmação de uma chamada é a vontade que temos de desistir. Porque Deus não usa super-homem. Deus usa um ser humano medroso, covarde, tímido. Deus usa um ser humano que chora, que se enfraquece, que quer entregar os seus pontos, que não vê capacidade diante de si. É esse ser humano que Deus usa. Ou melhor, é esse ser humano que Deus quer usar. Ele pode ter a titularidade de maior. O maior servirá ao menor. Mas, na verdade, é só titularidade. E não tem nada de errado de você chorar. Não tem nada de errado você mostrar que é um ser humano. Não se fazer de forte, mas mostrar as suas fraquezas é sinônimo de gerar oportunidade para Deus te abençoar. Às vezes, Deus só está esperando você falar a palavra-chave. E às vezes, para alguns, a palavra-chave é: Senhor, não aguento mais, vou parar. Porque com Elias foi assim. Elias, ele disse para Deus, ó, chega, eu vou parar. Eu desisti de ser profeta. Eu pensei uma coisa, porque nós queremos estar, irmãos, né, naquele oba-oba, quando tudo está dando certo, aí nós estamos ali, né, e coisa e tal. Agora, quando a coisa começa a apertar, a gente recua. A gente vai para o deserto. E Elias foi para o deserto, escondeu debaixo de um zimbro e fez um monte de chantagem com Deus. Ó, eu quero morrer e tal. Não quero morrer coisa nenhuma, irmão. Se ele quisesse morrer, tinha ficado lá. Deus poderia ter falado para Elias, ué, engraçado, você quer morrer, mas Jezabel quer te matar. Por que tu não ficou lá? Tu veio para o zimbro. Então tu não está querendo morrer? Deus conhece, irmão. Deus nos conhece na particularidade. Essa conversinha fiada com Deus não funciona. Se eu quero morrer, eu estou chateado com a vida. Aí, né? Olha como é que Deus é. Aí Deus leva para ele suprimento. Deus leva para ele pão cozido. Alguém aqui já comeu pão cozido? Nunca comeu pão cozido? Então eu quero dizer para você que hoje vai ser o primeiro dia que você vai comer pão cozido. Porque há um pão cozido sobre brasas aqui nessa noite.
E também tem uma botija de água aqui para você nessa noite. Deus vai te alimentar e vai te hidratar. Deus vai pôr energia na sua alma. Deus vai pôr energia no seu espírito. Deus vai colocar ânimo no teu coração, vitalidade na tua mente. Você vai sair daqui enxergando coisas que você não via mais. Você vai sair daqui enxergando possibilidade, perspectiva. Você vai sair daqui mais forte. Você entrou fraco, mas você vai sair forte para a glória de Deus. E o desejo de desistir, você não vai ter mais. E se você tiver, você vai ver como oportunidade e não como ponto final. Amém? E eu quero terminar dizendo o seguinte. Apesar da necessidade, da fome, da ausência, olha que quando, por exemplo, Noemi, ela estava em Belém de Judá, o texto diz que houve uma fome, né? Ela era para permanecer em Belém de Judá, ela vai para Moabe. Ela assinou o contrato de fracasso quando mudou. Irmãos, não muda de ambiente. É uma resposta de Deus para alguém aqui nessa noite. Não muda de território, não vá para outro território, não vá para outro ambiente, porque você será presa fácil para o inimigo. Permaneça onde Deus te colocou. Permaneça no local que Deus te colocou. Para você gerar raiz. Para você gerar força. Quando Noemi saiu com seus 2 filhos e seu esposo, o fracasso veio, a destruição veio, a derrota veio. Ela perdeu o esposo, perdeu os 2 filhos. E voltou de cabeça baixa. E culpou a Deus. Quando ela disse, não me chama de Noemi, mas de Mara, porque eu estou amargurada. Porque o Senhor, porque o meu Deus, porque o Deus de Israel. Então permaneça. Virá ausência, virá escassez, mas é para você permanecer. Porque logo, em lugar de vergonha, haverá dupla honra para a glória de Deus. A única pessoa que tem que acreditar na sua chamada é você mesmo. A única pessoa que tem que acreditar na sua chamada é você mesmo. Amém? Acredite na sua chamada. Não foi o homem que te chamou, não foi o homem que te escolheu, mas foi Deus que te escolheu. Se der vontade você parar, chama alguém que você tem confiança e fala para a pessoa, olha, eu estou com muita vontade de parar. Às vezes, é só uma necessidade de você falar isso. E só de você falar isso, depois você vai falar assim, não vou parar não, sabe? Porque nós somos sem vergonha, irmãos. Nós falamos para Deus assim, Senhor, eu não aguento mais. Aí Deus olha e fala, é mentira, aguenta sim. Nós falamos assim, ai meu Deus, está difícil. Aí Deus está dizendo, está difícil nada. Ainda tem unção, ainda tem resiliência, ainda tem força. E se não tiver, eu vou te fortalecer. Sabe, é dessa forma, irmãos. Porque quem toma conta de nós, quem está sobre nós é o Senhor Deus. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero que você coloque a mão no teu coração. Feche os teus olhos. Curva a sua cabeça e ore por você nessa noite. Diga para Deus que você não quer que essa necessidade se transforme numa tragédia. Mas diga para Deus, Senhor, eu quero que essa oportunidade, eu quero que essa necessidade se transforme em uma oportunidade. E que essa oportunidade se transforme em milagres. Eu não quero, Deus, que essa necessidade vire uma sentença de fracasso e derrota. Mas eu quero que essa necessidade me faça crescer, me faça evoluir e me faça chegar aonde o Senhor quer que eu esteja. Ore nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus.
Eu quero te glorificar pela sua presença. Eu quero te glorificar pelo teu cuidado. Eu quero louvar o teu nome pelo teu carinho, pelo teu amor, pela sua generosidade para conosco. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo nessa noite, pela cura interior. Ó Deus, obrigado pelas bênçãos que o Senhor está entregando. Por isso nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Wagner.